Namastê. Boa noite, bem-vindos à página Mestre Aleph. Se você estiver me vendo pelo YouTube, Aleph 888. Eu acabei de terminar uma série sobre o Templo de Salomão em São Paulo. Falei do Templo de Salomão dentro do cristianismo, do Templo de Salomão perante o Zohar e o judaísmo, e terminei falando do Templo de Salomão numa visão espiritual mais abrangente, tanto cabalística como pessoal, abrindo o caminho para esse vídeo que você vai assistir agora, Maria Madalena e o novo Aion. Eu já escrevi um texto sobre isso, em que eu disse que o novo Aion seria o Aion de Maria Madalena, e é preciso que eu me faça entender. Quando se fala em novo Aion, imediatamente se pensa, quem não pensa no Raul Seixas, pensa em Aleister Crowley, né? Quem sabe que o Raul Seixas não é o fundador da ideia, né? Não foi o primeiro a falar no novo Aion, pensa em Aleister Crowley. E Aleister Crowley afirmou que a humanidade havia passado, pelo menos do que se podia saber, 3 Aions. O Aion de Ísis, que seria o Aion do paganismo, o Aion de Osíris, que seria a era cristã, e estaria entrando agora no Aion de Horus, que seria o Aion da criança coroada e conquistadora, onde o homem se descobre divino. Mas também Crowley não foi o iniciador desse ponto de vista. Bem antes dele, Joaquim de Fiore, monge cristão, havia escrito, dividido a idade das eras da humanidade em 3 períodos. O primeiro período, que ele chamou a Era do Pai, que seria a Era da Lei, da regência da lei. O período do Filho, o início da Igreja, até os tempos de Joaquim de Fiore. E uma era vindoura que ele chamou de a Era do Espírito Santo, que seria uma era de liberdade e de identidade com Deus, como no Aion de Horus. Minha ideia nunca foi abolir o cristianismo. Hoje em dia, a maioria dos místicos considera o cristianismo uma piada, totalmente antiquado enfim, não percebe que muitos dos fundamentos da espiritualidade deles vêm do cristianismo. Minha ideia, assim como Eliphas Levi escreveu em Dogma e Ritual de Alta Magia, é a ressurreição, a renovação, uma revolução espiritual que mudará o cristianismo. No vídeo Christus Totus, eu falei que a encarnação de Jesus é algo contínuo dentro da igreja. Isso não é uma invenção minha. Essa é uma doutrina ensinada na igreja já há muito tempo. Então eu entendo que a encarnação de Jesus ainda não se completou. Algumas das heresias do início do cristianismo, uma delas foi chamada de docetismo, que vem de dokel, aparecer. Os docetas diziam que Jesus não tinha um corpo físico de verdade, que ele era apenas uma aparição. Muitos dos documentos de Nag Hammadi são dessa seita, que era uma seita gnóstica. E a igreja sempre se opôs. Você vai encontrar declarações à encarnação e à plena encarnação de Jesus já no Novo Testamento. Mas é óbvio que uma plena encarnação exige a encarnação de tudo aquilo que o ser humano é. E se tem um elemento que não foi encarnado no cristianismo, é o sexo. Claro, houveram místicos cristãos que tiveram experiências de teor erótico e sexual. Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz. Vou fazer um vídeo para falar disso aí. Que tinham experiências sensoriais profundas, mas que foram colocadas em suspeita pela igreja. Historicamente, a igreja teve uma visão extremamente negativa do sexo. E parte dessa visão remonta à imagem de Jesus como um celibatário, como um homem não casado. Parte dessa visão remonta a isso. O que é o progresso natural da igreja. Por isso que em meus primeiros vídeos eu falei bastante da face feminina de Deus, do Espírito Santo como face feminina de Deus, preconizando esta era. E não tem como falar em Shekinah, como falei no vídeo passado, em face feminina de Deus, sem falar da manifestação dessa face feminina em Maria Madalena. Não é a única manifestação,
mas é a manifestação mais importante para a era que estamos vivendo. Só que falar de Maria Madalena é difícil. Por que é difícil? Primeiro, criaram-se muitos mitos em torno de Maria Madalena, desde os mitos construídos dentro da cristandade como aqueles construídos fora, nos opositores. Essa semana mesmo eu estava numa aula e não tinha nada a ver o assunto. E aí um carinha começou a falar, não, porque Maria Madalena, porque a esposa de Jesus e blá 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 blá. Virou regra. É verdade, Maria Madalena casou com Jesus e eles tiveram filhos, a igreja encobriu. Normalmente, quando você parece estar desvendando uma conspiração terrível, você não pensa que tem alguém ganhando dinheiro no desvelar dessa conspiração. E a história do Jesus casado com Maria Madalena virou um puta produto, desde o Código da Vinci e até antes com a linhagem sagrada e o Santo Graal, né, que foi o livro que inspirou vários autores, inclusive os do Código da Vinci. Então mesclou-se a isso uma infinidade de mitos. Por isso que eu queria nesse vídeo, mais do que dar uma aula, como geralmente eu tento fazer, eu tento ser didático, às vezes eu sou apaixonado demais, né? A coisa toma um ar meio de protesto e tal, mas eu tento fazer uma coisa como uma aula. Nesse vídeo eu quero mais conversar com vocês sobre as questões envolvendo Maria Madalena e do que nós temos que libertá-la para poder comungar com ela, com aquilo que ela vem nos trazer. Não tem como falar de Maria Madalena e não falar, por exemplo, de Rennes-le-Château, na França. A famosa igreja que é mencionada aí em toda a literatura acerca do Santo Graal. Quando a gente fala dessa igreja, nós temos partidos muito opostos. Dentro da Igreja Católica e na apologética protestante, você vai ter afirmações de que o Saunier, que reformou a igreja, que ele era um canalha, que ele era um pilantra, e que ele vendeu missas para ganhar dinheiro, e que ele tinha acordos com partidos, e pronto. E aí o cara está desacreditado. Em parte isso é verdade. Quando o Saunier foi chamado para enfrentar um processo por conta da acusação de vendas de missas, quer dizer, ele celebrava missas para pessoas que não podiam receber a comunhão, em particular, entre outras coisas mais escabrosas. Ele não quis mostrar o livro de registro da paróquia dele, e mais tarde esse livro foi descoberto e haviam as indicações das missas irregulares. Mas isso não resolve a questão. Do outro lado, tem gente dizendo, é porque ele encontrou o segredo, e aí ele ganhou dinheiro porque ele chantageou a igreja e tal. Que não é verdade. Né? Há um meio termo dentro dessa história. Dentro de Rennes-le-Château existem inúmeros símbolos, inclusive o simbolismo mais importante para o que eu vou falar. O simbolismo do espelho. Existem inúmeras inversões. A mais importante delas é logo na entrada. Você vai ver uma imagem de Jesus sendo batizado e espelhando esta imagem, a imagem de um demônio com uma pia batismal sobre a cabeça. Esta não é algo comum de você encontrar dentro de uma igreja. O chão entre Jesus e o demônio é quadriculado como um tabuleiro de xadrez. Lembrando, Rennes-le-Château está no Languedoc, que foi a terra dos cátaros. Daqui a pouco eu falo dos cátaros. E os cátaros eram dualistas, acreditavam em dois deuses. Um deus bom, criador do espírito e da luz, e um deus mau, que era o criador da matéria e era o deus do Antigo Testamento. Muita gente acredita, pelo simbolismo do demônio, que ele é Asmodeus. Porque no Testamento de Salomão, que é um livro apócrifo, Salomão elimina a força de Asmodeus colocando água sobre ele, fazendo-o carregar água, e assim ele o obriga a trabalhar na construção do templo. Fazendo uma ponte entre os dois vídeos, eu já afirmei em textos que Edir Macedo não é um ser humano, que ele é a manifestação de uma entidade demoníaca. Parece um absurdo, mas cabalisticamente, com o apoio do Zohar, essa afirmação faz sentido. Eu já afirmei também
que foram os praticantes da Goécia, energizando os sigilos, que são na verdade os sigilos da Goécia, adiantando já um vídeo que vou fazer, eles são sigilos, eles são placas vampíricas. É isso que os sigilos são. Que depois de muitas invocações alimentaram esses sigilos e deram força a essa manifestação. Asmodeus usurpou o lugar de Salomão, assumiu o lugar de Salomão. E segundo a Cabalá, Asmodeus, assim como Jesus, é um filho de Davi, porque Asmodeus foi gerado de uma emissão de sêmen noturna. Uma das 4 esposas de Samael se aproveitou do sêmen de Davi quando ele estava acampando no deserto para gerar Asmodeus. É um mito cabalístico. Se Jesus é o filho de Davi, gerado sem pai pelo Espírito Santo, Asmodeus é o filho de Davi, gerado de uma mulher demônio. Os dois deuses em oposição. O batismo de Jesus é o poder que submete Asmodeus. Asmodeus está conectado à criação do templo de Salomão e à sua corrupção. E Jesus ao novo templo. Então, ali dentro da entrada de René Le Chateau, você é colocado diante do dualismo. E eu acabei de dizer aqui, as histórias envolvendo Maria Madalena, elas têm 2 lados. E esses 2 lados nunca são considerados. Sempre se defende um em detrimento do outro. A esposa ou a discípula. Só que na verdade as 2 coisas se perdem. Qual a importância dela ter sido a esposa, se ela foi? Só porque Jesus fez sexo? Será que é só isso? Qual a importância de ter sido a discípula e não a esposa? Por que isso importa? Por que uma coisa não pode se combinar com a outra, e se elas se combinarem, o que elas serão? René Le Chateau, da entrada da igreja, que isso sim é comum em várias igrejas católicas, principalmente na Europa, está escrito a inscrição da fala de Jacó ao deitar a cabeça na pedra que ele consagrou e disse que seria a casa de Deus, a pedra fundamental. Está escrito, este lugar é terrível. Terribilis its locus est. Este é um lugar terrível. Tem gente que diz que não é terrível de assombroso, mas é terrível de assombroso também. Porque foi ali que Jacó viu a escada para o céu. Também em René Le Chateau, por que eu estou dizendo isso? Embora haja prova sim de que Saunier enriqueceu ilicitamente, não porque ele encontrou um tesouro, no altar de René Le Chateau existe a seguinte inscrição. Iesu medela vulnerum spes una ponitentium per Magdalene lacrimas peccata nostra diluas. Jesus, remédio contra todas as nossas dores, a única esperança para o penitente, através das lágrimas de Madalena, você lavou os nossos pecados. Isso é muito significativo. No altar de René Le Chateau, Maria Madalena está ligada diretamente à redenção, à salvação. As lágrimas dela com o poder que teve o sangue de Jesus. Ou seja, podemos pensar que Madalena aos pés da cruz, assim como Maria, mãe de Jesus, morreu com ele. Que as lágrimas que ela derrama têm um poder curador e redentor tão grande quanto o sangue de Jesus. Falar de Maria Madalena me obriga a falar sobre os templários. Os templários que estão diretamente ligados à busca pelo Santo Graal, a Galahad dos mitos arturianos, o cavaleiro perfeito destinado a encontrar o Graal. Na França, ali muito perto do Languedoc, existe uma cidade chamada Les Saintes Maries de la Mer, as 3 Santas Marias do Mar. Ali, na praia dessa cidade, acredita-se que as 3 Marias, a Maria Salomé, Maria Madalena e Maria de Coplas, que teriam sido as 3 Marias, além da mãe de Jesus, 4 Marias, que ficaram aos pés da cruz, haviam chegado com José de Arimateia. José de Arimateia, segundo as lendas, deslocou-se para a Grã-Bretanha, levando consigo o Graal.
Ali fundou uma ordem de reis, guardiões do Graal, da qual Galahad e Percival, nos mitos arturianos, assumiram o papel mais tarde. A cidade de Sainte-Marie-de-la-Mer, ela inicialmente era chamada de Notre-Dame de l'Errais, ou seja, Nossa Senhora de l'Errate, do barco, a Nossa Senhora do barco. É muito interessante, nenhuma santa é chamada Nossa Senhora a não ser Maria, Mãe de Jesus. Mas Maria, Mãe de Jesus, não estava no barco. Depois ela passou a ser chamada de Notre-Dame de la Mer, a Nossa Senhora do Mar. E, finalmente, as Três Marias do Mar. Por isso que acredita-se que a Catedral de Notre-Dame não foi dedicada a Nossa Senhora Mãe de Jesus, Nossa Senhora Aparecida, mas a Nossa Senhora Maria Madalena. A devoção a Maria Madalena na França é muito forte. Então eu sou obrigado a falar dos templários que atuaram naquela região, que foram essenciais na fundação de Portugal. Existem muitos castelos portugueses ali. Isso vai me conduzir à profecia do Quinto Império, a Padre Antônio Vieira, ao sebastianismo, e culmina na postura que eu já disse que não é apenas política, mas espiritual, do separatismo em São Paulo, porque essa cadeia espiritual migra para cá. Isso eu vou explicar em vídeos vindouros. Mas aqui é o lugar ideal para um renascimento consciente do papel de Maria Madalena. Mas falando dos templários, eu preciso lidar com como a igreja lidou com eles. Com a morte de Jacques de Molay. Para Fernando Pessoa, o verdadeiro profeta do Novo Éon, Jacques de Molay era um herdeiro espiritual de Jesus Cristo. Ele tece uma genealogia espiritual que começa em Sócrates e termina em Dom Sebastião, passando por Jesus e Jacques de Molay, que foi o grão-mestre da Ordem dos Templários. Normalmente, quando se fala em templários, se vê a igreja mandando matá-los e tudo mais. Mas Clemente V, que era papa, durante a Inquisição dos Templários, intercedeu por eles várias vezes. Em 2007, se eu não estiver enganado, o documento que já se sabia que existia, com assinaturas de 4 cardeais, decidindo pela inocência de Jacques de Molay e dos Templários, foi encontrado. Claro, a igreja não tomou atitude nenhuma depois do julgamento. Isso não muda o fato de que a igreja não fez nada para retificar o erro que cometeu. Mas é preciso que eu entenda que a revelação de Maria Madalena é uma revelação para completar a igreja. Nós, quando pensamos Jesus Maria Madalena, nós pensamos em sexo. Ah, Jesus foi um homem completo porque ele fez sexo. Correto. Completa-se a encarnação. Osíris, usando a linguagem de Crowley, recupera o falo perdido, porque a sexualidade é retomada. Ela é reintegrada, ela é reequilibrada. Só que é mais que sexualidade. Cabalisticamente, quando um homem e uma mulher se unem, o Santíssimo está ali. Para que Jesus seja a casa de Deus, ele precisa estar com Maria. Ou ele precisa estar com uma mulher, com a qual ele se una não apenas sexualmente, mas haja uma união de alma, uma união de coração. É muito curioso que a igreja hoje enfrenta uma crise. A crise da família tradicional. A crise dos modelos de casamento, dos modelos de família. Curiosamente, esses modelos poderiam ser fortalecidos e apontados de um exemplo magnífico se Jesus e Maria Madalena fossem entendidos como manifestação da face masculina e feminina de Deus. Existe uma antiga lenda cristã que diz que depois da morte de Jesus, Maria Madalena conseguiu acesso a Tibério César. Porque ela era uma cidadã romana importante, um título que na Bíblia apenas Paulo tem. E ela foi reclamar do julgamento injusto de Jesus. E relatando o acontecimento, ela disse que Jesus ressuscitou dos mortos. E aí o Tibério César disse, até parece. É mais fácil um ovo ficar vermelho do que um homem ressuscitar dos mortos. E Maria Madalena teria então pego um ovo na mesa, ou de um vendedor, aí variam as histórias, e quando ela tocou o ovo ele ficou vermelho. Muitos atribuem a isso
Daí pintar os ovos, né? Um costume que aqui no Brasil a gente não tem, mas que nos Estados Unidos tem, não sei se tem aqui no Brasil, mas sei que nos Estados Unidos tem muito, na Europa também tem. Mas pense mais profundamente nisso. O ovo é o símbolo do cosmos, do ovo primordial. Tem muitas culturas que falam deste ovo primordial, onde as energias cósmicas estavam unidas. Eu falei nos vídeos sobre o Templo de Salomão que o verdadeiro templo é Jesus e Maria Madalena. Eles são as colunas de Aquim e Boaz. Eles, o templo que Deus haverá de construir, ele constrói firmado nos dois, que é o próprio cosmos, o universo, transformado no seu último estágio. Porque é vermelho, o estágio final da alquimia, o rubedo. Né? Nigredo, o estado de morte, o albedo, de purificação, os citrínitas, quando há uma mudança da prata para o ouro, esse é o estado em que estamos. Se fala muito de iluminação, ou que a igreja está, né, quando cultua Cristo como herói solar. Mas para entrar no rubedo, para entrar no estágio final de perfeita iluminação, é necessária a manifestação do Espírito Santo, é necessário Maria Madalena. Maria Madalena está em todos os evangelhos, em todos os cenários de crucificação, ela está em todos os cenários da ressurreição, e ela está de modo especial no cenário da ressurreição no evangelho de João. Depois ela some. Não é esquisito? Não é estranho? Existem indícios, e muita gente já pesquisou sobre isso, e dentro dos próprios evangelhos existem indícios. E também surgiram indícios de tradições tratando disso nos evangelhos apócrifos e gnósticos em Nag Hammadi, de uma relação mais próxima entre Jesus e Maria Madalena. Mas eu quero agora não falar de casamento, não falar de romance. Eu quero destacar que Jesus não tinha uma relação igual com ninguém. Os evangelhos de Nag Hammadi, eles mostram muito essa reclamação dos discípulos que Jesus tratava ela diferente deles, ou que ele amava ela mais do que a eles. Mas todos os encontros de Jesus nos evangelhos, eles são encontros únicos. Com cada pessoa ele é um encontro único. Isso completa um quadro de relações entre Jesus e seu corpo. Os evangélicos adoram apenas Jesus, mas Jesus nunca aparece sozinho nos evangelhos. Nunca. Nunca. Pelo menos um anjo o acompanha. O lugar que Maria Madalena ocupa é singular. E essa singularidade não só abre as portas para que a igreja seja mais mansa com a sexualidade, mais pura com a sexualidade, mas seja mais pura na percepção de que Jesus pode chamar pessoas para algo singular e especial dentro das próprias igrejas. E seria uma renovação para a igreja. E seria uma renovação para a civilização ocidental. Isso será uma renovação para a civilização ocidental. Recentemente, né, que isso é recente, Maria Madalena foi associada ao Santo Graal por conta de José de Arimateia, que portava o Graal na lenda nos ciclos arturianos. Os cavaleiros templários tiveram muita proximidade com os cátaros durante a Cruzada Albigense, na França, no Languedoc. De novo, dualismo. Os cátaros eram bons, os cátaros eram inofensivos. Não é bem assim. Não é bem assim. Os cátaros eram extremamente dualistas. E os cátaros acreditavam que encarnar era uma coisa terrível. Então eles evitavam a encarnação. Eles tinham até um suicídio ritualístico. Eles tinham um sacramento que era chamado consolamento, que eles acreditavam que quando alguém recebia o consolamento era plenamente perdoado ou purificado. E que era aconselhável que depois disso ele praticasse esse suicídio ritual, porque vai que ele vive e volta a se corromper. Então os cátaros eram vegetarianos, mas eles não eram vegetarianos por amor aos animais, eles eram vegetarianos porque eles entendiam que aquilo poluía. Os cátaros rejeitavam o batismo, mas não porque eles eram contra a igreja, que eles eram revolucionários, eles entendiam que a água, por ser um objeto material, estava impura. Isso é o que eu costumo dizer que acontece com pessoas que são iniciadas pela metade. Foi isso que aconteceu com os cátaros. Os cátaros depararam-se com o dualismo em Deus. Eles enxergaram as colunas do templo de Deus, eles viram Asmodeus e Jesus e
vira o passarinho, o galo cantou, eles não sabem onde foi. Então eles ficaram, não, é isso e aquilo outro. Isso não justifica a violência empregada contra os cátaros. Isso não justifica, embora, é verdade, a igreja tentou por anos, trazer os cátaros de volta. Não era uma questão de liberdade religiosa como é hoje. Era uma questão de ordem social. Eram outros tempos. Mas os templários tiveram um relacionamento muito próximo com os cátaros e até os protegeram. É muito interessante que mitos, inclusive de ritos sexuais, tenham aparecido depois no julgamento dos cátaros, embora Clemente V, o Papa, tenha sido crítico às torturas que os templários sofreram. E isso são documentos que qualquer pessoa tem acesso. Maria Madalena, todos os santos têm símbolos. Você vê a imagem de Paulo, ele carrega uma espada. A imagem de Santo Agostinho, um coração incandescente. Pedro, as chaves, né, que Jesus deu a ele. Maria Madalena tem um simbolismo extraordinário, ligado inclusive a esse do ovo. É o ovo, o crânio. Maria Madalena geralmente aparece ao lado de um crânio. Inclusive nos ícones da igreja ortodoxa, você vai ver Jesus descendo da cruz, uma mulher desmaiada e um crânio. E Maria Madalena aparece lendo um livro. Paulo aparece carregando um livro fechado e uma espada. Mas Maria Madalena aparece lendo um livro. O ovo eu já falei. O livro é o evangelho, mas é um evangelho aberto. É o evangelho lá no livro do Apocalipse. Paulo tem um livro, mas ele está fechado. Maria Madalena tem um livro aberto, assim como Tomás de Aquino tem um livro aberto. Ou seja, os mistérios divinos são revelados através de Maria Madalena. Maria Madalena é aquela que nos fará lembrar tudo aquilo que ele ensinou. Jesus não disse isso, que seria na época do Espírito Santo, na era do Espírito Santo. Sem ela, o templo de Deus não se completará. E o crânio? A parte mais legal é o crânio, porque tem a ver com ressurreição, mas não exatamente a de Jesus. Em Jerusalém, na igreja do Santo Sepulcro, existe a igreja ali do túmulo de Jesus, e também o monte da crucificação. Abaixo há uma capela chamada Capela de Adão. Conta a mitologia cristã que Adão, o corpo de Adão, foi preservado e sepultado abaixo do Gólgota, onde Jesus foi crucificado. E que quando aconteceu o terremoto da morte de Jesus Cristo, o seu sangue desceu e caiu sobre o crânio de Adão. E Adão ressuscitou dos mortos, e então todos os homens em Adão também ressuscitaram. Quem tem familiaridade com a Kabbalah não consegue, não é possível que não faça conexões muito profundas da queda de Adão no jardim, da submissão de Adão a Lilith, a geração dos demônios, e essa purificação através do sangue de Jesus Cristo, mas não apenas do sangue. Lembra das lágrimas de Maria Madalena? Quando Jesus foi ferido pela lança de Longino, saiu sangue e saiu água. Tradicionalmente a igreja entende que simbolizam os dois sacramentos, da Eucaristia e do batismo. Mas será que é apenas isso? Será que um não representa o Cristo e a água, Maria Madalena? A perfeita redenção que vem pela lança, que abre, que fere, o símbolo masculino, a mesma lança que feriu o rei pescador nos mitos do Graal, e ele só poderia ser curado pelo cavaleiro do Graal, e o próprio Graal, que recebe o sangue, que recebe a vida. Mais do que a gente pensar se Jesus e Maria Madalena tiveram uma descendência, é imaginar a descendência espiritual que está para nascer com esta revelação. Eu vou ler para vocês aqui dois trechos, dois poemas do livro A Mensagem, de Fernando Pessoa. Como eu disse, os templários tiveram contato com os cátaros conheceram parte do mistério. Portugal foi onde vicejou a ideia de uma era do Espírito Santo, que se mistura ali com o Quinto Império, com o sebastianismo, eu vou falar disso no futuro. O Brasil herda, de modo muito especial, estas profecias. E Fernando Pessoa, falando desta era, eu vou ler dois poemas dele, para Filipa de Lencastre. Filipa de Lencastre foi uma princesa inglesa, que
ajudou a formar a Casa Real de Portugal. Veja só, que enigma havia em teu seio, que só gênios concebia, que arcanjo teus sonhos veio, velar maternos um dia, volve a nós teu rosto sério, princesa do santo Graal, humano ventre do império, madrinha de Portugal. Isso é muito incrível, porque normalmente os críticos, os apologistas cristãos e outros dizem, não, essa história de Maria Madalena como santo Graal, ela é super recente, ela é recente, neste corpo que envolve o priorado de Sião, isso é recente. Mas o próprio Fernando Pessoa aqui está escrevendo, falando que a princesa inglesa era ela mesma a princesa do Graal. Essa menção, o humano ventre que gerou o Império de Portugal. Essa menção à princesa do Graal é justamente uma referência à visão de Galahad, ou Galahad, que vê uma menina, uma mulher, carregando o Graal, quando ele tem a visão do palácio do rei pescador. Mais à frente, o desejado. Onde quer que, entre sombras e dizeres, jazas remoto, sente-te sonhado, e ergue-te do fundo de não seres para teu novo fado. Vem Galahad, o cavaleiro perfeito, para muitos uma nova encarnação de Jesus. Lembre-se da ideia de Fernando Pessoa de uma hierarquia espiritual, na qual Jesus se une a Sócrates, se une a Jacques de Molay dos Templários. Vem Galahad com pátria erguer de novo, mas já no auge da suprema prova, a alma penitente do teu povo, a Eucaristia nova. Esta Eucaristia nova é justamente a união no rubedo do masculino e do feminino, que a igreja não tem. Que é um novo sacramento que a igreja não tem, que pode tornar homens em deuses. Mestre da paz, ergue teu gládio ungido, Excalibur do fim, em jeito tal, que sua luz ao mundo dividido revele o Santo Graal. Ou seja, aqui ele cantando ao Rei Divino, ele espera que esse Rei Divino traga uma nova Eucaristia. Ele menciona o escudo ungido, a Excalibur, a espada do Rei Arthur, de novo, Templários, Maria Madalena, mito do Graal, José de Arimateia. Mas ele levantará essa espada para revelar o Santo Graal. E ele havia dito que o ventre humano que gerou o império era a princesa do Graal. Ou seja, a grande missão divina, a grande missão desses tempos é a revelação da face feminina de Deus. É a revelação de Maria de Magdala. Bom, eu vou falar disso mais vezes, vou intercalar com esses assuntos elementos da mística cristã, na medida do possível, vou desmistificando essa dificuldade que temos em conciliar ideias opostas, porque sem o conciliar, sem unir os pilares branco e negro, nós não vamos edificar um templo perfeito para Deus. E esse é teu trabalho e esse é meu trabalho. Espero que você tenha gostado. Até nosso próximo vídeo. Namastê.